Boa noite a todos. Estamos começando mais um podcast Espiritualidades, esse programa que foi criado para divulgar a doutrina espírita e a moral cristã, além de trazer alguns assuntos que são referentes aos seus três pilares, a base de sustentação da doutrina espírita, que são a ciência, a filosofia e a religião. Eu sou Carlos Biela e a edição e apresentação são minhas e a parte técnica fica por conta do nosso amigo Cláudio Cardoso. Participe conosco, envie seus comentários, suas sugestões, dúvidas, críticas. Acompanhe o Espiritualidades pelos canais do Sintonia no Bem. Tem Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Baixe o aplicativo da nossa Sintonia no Bem também, para você poder acompanhar toda a nossa programação. E não esqueça também de se inscrever nos nossos canais, principalmente você que nos acompanha aí pelo YouTube. Se inscreva, acione lá o sininho, porque toda hora que entrar um programa ao vivo, você vai ser automaticamente avisado que o programa está entrando no ar. Então, como sempre, antes da gente dar início ao assunto do programa, a gente faz a nossa oração e eu convido a todos, aqueles que estão nos acompanhando, para que a gente possa se unir numa oração pedindo a Deus, principalmente a paz no mundo, a paz no coração de todos, que possamos, em especial, todos aqueles que nesse momento estejam precisando de um amparo, receber em forma de esperança, em forma de bênção, em forma de luz, as bênçãos do nosso Divino Criador. E que assim seja. E hoje eu estou aqui trazendo para vocês, de uma forma excepcional, o programa que foi gravado aqui no estúdio, mas você não se preocupe, pode participar, pode deixar aí o seu comentário, pode deixar suas questões, que posteriormente nós fazemos o retorno respondendo o que você puder, tiver interesse em participar. Então, não se acanhe, participe conosco, faça desse programa uma extensão aí do seu local de estudos, já que nós temos trazido aqui bastante assuntos relacionados, em especial, ao que o próprio nome do programa diz, que é a parte da espiritualidade. E eu vou seguindo aqui, na sequência do que eu havia programado, para falar sobre as terapias alternativas. Eu venho fazendo alguns programas já, trazendo alguns colegas, alguns amigos aqui que trabalham com algumas técnicas de medicina alternativa, de medicina complementar, e hoje eu vou entrar um pouquinho mais no mérito do que vem a ser essas terapias, e como que nós as utilizamos para o tratamento de doença. Bom, esse termo medicina alternativa não seria um termo mais indicado para a gente denominar essa prática médica, uma vez que não existe eu poderia dizer que não existe uma forma única de se trabalhar na medicina que nós possamos considerar como sendo primordial e as outras técnicas alternativas. Existe sim um enorme de um conjunto, vários sistemas, várias técnicas, vários produtos que são utilizados no cuidado à saúde. Quando a gente fala de medicina, de técnicas alternativas, o que é que a gente está buscando falar aqui? Tratar a medicina alternativa de maneira isolada vai pressupor que essa prática seria utilizada no lugar daquela chamada medicina convencional, mas não é isso. A medicina alternativa, ela até pode ser aplicada de uma forma isolada, até mesmo como um processo preventivo. Mas ela não deve ser utilizada como um processo de tratamento único, e sim como uma prática a mais, muitas vezes buscando a cura daquele indivíduo que faz uso dessas técnicas. As duas práticas, então, tanto a medicina convencional quanto a medicina alternativa, elas devem atuar de forma conjunta, unirem as forças. Funcionando de tal maneira que nós consigamos promover a saúde, seja ela física, seja mental ou mesmo espiritual, de qualquer paciente. E ao conjunto dessas duas práticas, que a gente chama de medicina convencional e medicina alternativa, nós damos o nome nesse conjunto de medicina integrativa.
como o próprio nome diz, que faz essa integração entre as técnicas. Hoje a gente tem visto muito isso, né? Essa integração de práticas, as chamadas terapias convencionais, onde muitas vezes utilizamos os medicamentos que nós consideramos como sendo alopáticos, somados às técnicas alternativas, como várias que nós já viemos mostrando aqui nos nossos programas. A medicina convencional ou medicina tradicional, que muitos chamam dessa forma, ela procura combater uma doença utilizando medicamentos, muitas vezes industrializados, ou na grande maioria das vezes industrializados, de acordo com sintomas. Então, o paciente apresenta um sintoma, procura um profissional, um médico, né, no caso, e esse profissional, na grande maioria das vezes, acaba passando, como forma de tratamento, uma medicação. Ou seja, o que foca a medicina, no caso aqui a medicina tradicional, né, a convencional, o foco dessa medicina é tratar a doença, através do uso de medicamentos que são cada vez mais específicos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, medicamentos que eram analgésicos gerais, hoje eles são analgésicos para dor de cabeça, são analgésicos específicos para enxaqueca. Então, cada vez os medicamentos vão se tornando mais direcionados para tratar exatamente a doença. Dificilmente a medicina chamada de convencional, ela foca o paciente de uma forma geral. O que pode levar a uma demora, né, no sentido de se chegar à real raiz do problema. E dependendo do medicamento que vai ser utilizado para tratar uns sintomas, o paciente acaba apresentando, em alguns casos, os efeitos colaterais não desejados. Por exemplo, quando nós fazemos uso de um antibiótico, por exemplo, no caso de uma infecção que esteja acometendo um indivíduo, esse antibiótico ele é utilizado para causar um ataque naquele agente que está agredindo o nosso corpo. Só que os antibióticos, eles costumam, ao serem ingeridos, na maioria das vezes, eles passam pelo estômago e muitas vezes causam um estrago ali dentro do estômago. Então, o uso excessivo de um antibiótico pode causar um dano estomacal, pode causar um dano intestinal, porque, sendo um antibiótico, ele atua contra organismos vivos, em especial contra bactérias. E o nosso organismo está repleto de bactérias que são benéficas. Muitas se encontram dentro do nosso intestino. Então, quando você toma antibiótico em excesso, e aí entra a automedicação também, né? Muitas vezes o indivíduo acaba utilizando além do que o médico prescreve, por isso que hoje os antibióticos são vendidos só com receita médica. Então, quando você toma além do necessário, você vai combater o mal que esteja te atacando, mas também, infelizmente, você acaba causando danos no seu organismo, porque você destrói aqueles micro-organismos que causam benefícios, como eu acabei de citar, aqueles que se encontram dentro do nosso intestino e são benéficos para o processo da nossa digestão e absorção dos nutrientes. Muitas vezes, então, quando nós falamos de medicina convencional, que é essa que usa os medicamentos industrializados, na grande maioria das vezes nós não estamos tratando o doente, nós estamos tratando da doença, estamos tratando os sintomas. E aí que entra o que nós hoje chamamos de medicina integrativa, que é essa busca por fazer esse conjunto, né, da medicina convencional com as práticas alternativas. Essa medicina integrativa, ela busca tratar o paciente de uma forma mais global, observando, por exemplo, hábito de vida, os traumas, os aspectos emocionais, a parte social, ou seja, como esse indivíduo se relaciona com o social, com ele e com o mundo. Então, essa visão mais holística, mais integral, que a medicina integrativa tem, acaba tratando o paciente como um todo. Por isso que eu falei agora há pouco,
é uma técnica que trata, agora sim, o doente, e não baseia-se somente no tratamento da doença. Tomar água, porque senão a garganta vai embora aqui. Essa medicina dita integrativa, ela visa identificar as causas das doenças, uma vez que as doenças, muitas delas, são provocadas por desequilíbrios que ocorrem entre corpo e mente. Então, não existe essa dissociação, né, entre corpo e mente, como muitos dos tratamentos convencionais acabam fazendo. Assim, ela procura restaurar o equilíbrio entre saúde física, mental e emocional, e não somente combater os sintomas de uma doença, como nós citamos anteriormente. Outra diferença que ocorre entre medicina convencional e medicina integrativa é que o paciente deixa de atuar de uma forma passiva, né? Ele deixa de simplesmente receber um medicamento. E na medicina integrativa, ele passa a entender a sua própria importância para a promoção da sua própria saúde. Ou seja, o que se busca ali é que o paciente desperte para o processo de autocura e da autorresponsabilidade que ele tem nesse processo de doença e cura. A literatura mostra isso. No decorrer dos nossos programas, nós vamos continuar falando sobre isso. Eu vou trazer estudos científicos para aqueles que se pegam muito na ciência e ficam questionando muitas vezes o porquê de se usar algumas técnicas. A ciência vem mostrando isso. Nós somos responsáveis por muitas das doenças que nós mesmos que nós temos. Então, nós mesmos produzimos doenças. Mas nós também temos a capacidade de curar algumas coisas. Por isso que essa medicina integrativa busca esse equilíbrio, né, entre o corpo físico, a nossa mente e o nosso corpo espiritual. Se nós observarmos nos tempos mais antigos, né, da humanidade, bem para trás, como que se fazia o tratamento de doenças? Não vamos longe, não. Vamos pensar aqui no pessoal bem mais velho que morava lá nos cafundó das fazendas, bem distante das cidades, e que não tinham acesso a medicamentos. O que é que eles usavam? Na grande maioria das vezes, produtos retirados da própria natureza, que é o que os raizeiros ainda fazem hoje em dia, né? Pegar plantas, tirar alguma seiva de alguma árvore, raspar um pedaço num tronco, utilizar uma raiz. Eram medicamentos utilizados para diversas finalidades, mas utilizando a própria natureza. Então, esse tratamento, principalmente nos tempos bem mais remotos, ele se baseava simplesmente no todo. Então, era um tratamento holístico, exatamente o que a medicina integrativa se propõe a fazer hoje. E eu vou pegar aqui um exemplo de um vídeo que eu assisti esses dias atrás. Inclusive, foi um vídeo que foi enviado pela nossa amiga Deigma, que está sempre nos acompanhando. Se estiver nos ouvindo, um abraço, Deigma. Gostei demais do vídeo e vou seguir os conselhos aqui para me aprofundar um pouco mais nessa parte de medicinas ditas alternativas. Nesse vídeo, um médico que faz tratamentos que a gente hoje chama de alternativos, ele estava mostrando exatamente essa diferença entre essas duas medicinas, como eu estava falando. Ele disse que antes, quando nós procurávamos auxílio, por exemplo, que ele até fala sobre isso, por problemas estomacais, ele está citando ali no vídeo uma gastrite. Os médicos do passado, e eu estou falando de um passado mais distante, como que eles tratariam esse paciente? Eles indicariam uma mudança alimentar. Por quê? Porque os alimentos, muitos deles, provocam problemas estomacais, são pesados para o processo digestivo. Mas aí eles aliariam também uma mudança comportamental. Por quê? Já tinham o conhecimento de que o modo de vida das pessoas influencia diretamente o funcionamento do organismo. E, além disso, eles tratavam os sintomas, utilizando os produtos encontrados na natureza, como diversas plantas, como eu disse agora há pouco. Então, essa mistura de técnicas
nada mais é do que a base de duas das grandes medicinas que nós temos no mundo, a medicina indiana e a medicina chinesa. São técnicas usadas milenarmente. Há milhares de anos, tanto a medicina indiana quanto a medicina chinesa utilizam técnicas que vão aliar mudanças alimentares, mudanças comportamentais e o uso de algum tipo de medicamento, na grande maioria das vezes retirados da natureza. Mas acontece o seguinte: com o avanço tecnológico, que traz tantos benefícios para a humanidade, facilitou tanta coisa, a indústria farmacêutica também teve um enorme avanço. E nesse processo de avanço tecnológico da indústria farmacêutica, nós passamos a criar medicamentos cada vez mais específicos, como eu disse bem no início da minha fala aqui de hoje, para tratar as doenças que vão surgindo ao longo do tempo. Então, nós passamos a utilizar cada vez mais medicamentos que vão se tornando cada vez mais indispensáveis, infelizmente, para a nossa vida. Quantos de nós fazem uso diariamente de medicamentos para diabetes, para pressão arterial, para controle de colesterol e diversos outros que você não é orientado a não ficar sem? E eu não estou fazendo nenhuma apologia ao não uso de medicamentos. Longe de mim fazer isso. Não faço esse tipo de coisa, porque eu também faço uso desses medicamentos. Faço os meus controles médicos, clínicos, e tenho que fazer o uso desses medicamentos. Mas a gente tem que entender que existem outras técnicas que podem ser utilizadas aqui no controle dessas doenças. Então, hoje, o que está acontecendo? Nós estamos tomando uma infinidade de medicamentos que são produzidos industrialmente, só que muitos de nós não buscam mudar alguma coisa em nossa vida. E essas mudanças poderiam nos ajudar a melhorar nossa saúde de uma forma integral. Não é interessante isso? Quantos de nós procuram, por exemplo, um cardiologista, porque começam a sentir algum problema de uma taquicardia, de um cansaço, e aí vai lá, detecta que você está com colesterol elevado, a sua pressão arterial está alta. O que é que o clínico muitas vezes vai falar para você? Mude o seu estilo de vida, faça uma atividade física, mude a sua alimentação e passe a usar os medicamentos. Os medicamentos seriam para um controle, para evitar que você venha a sofrer um dano maior no seu organismo. Mas aquelas mudanças que ele está citando ali, muitos de nós não fazem. Então, nós deixamos que o nosso organismo busque esse equilíbrio às custas de medicamentos. E nos tornamos, dessa forma, dependente desses medicamentos. Pois bem, então vamos seguindo aqui. Então, nós podemos dizer que existe a medicina convencional, ou a tradicional que nós falamos hoje, que é aquela que foca mais no tratamento dos sintomas, e aquela medicina dita alternativa que busca tratar o doente como um todo. O que é que nós estamos falando aqui nesses programas todos, ao longo dessas semanas, e nós vamos prosseguir com isso por muito tempo ainda? O que nós estamos dizendo é aliar as forças. Buscar a medicina alternativa como um complemento nos sistemas de tratamento. E não sou só eu que estou falando isso. Nós já temos percebido que o nosso próprio Sistema Único de Saúde está fazendo uso dessas técnicas. Não sei se vocês estão me acompanhando, sabem, mas existem muitas terapias que são incorporadas às práticas das chamadas medicinas tradicionais. E atualmente no Brasil, muitas delas são ofertadas pelo nosso Sistema Único de Saúde. O próprio SUS oferta isso. Não no Brasil todo, mas em vários locais do Brasil você encontra técnicas, métodos alternativos de tratamento de doença oferecidos pelo próprio SUS. São quase 30, salvo engano, são 29 técnicas que são
ofertadas. São procedimentos que se denominaram práticas integrativas e complementares em saúde, que nós chamamos de PICS, né? PICS, práticas integrativas e complementares em saúde. Essas práticas que englobam as terapias integrativas, que é a medicina integrativa que eu citei para vocês, são reconhecidas já há algum tempo pela Organização Mundial de Saúde, que é o órgão que orienta os países a adotarem, né, essas práticas nos seus sistemas nacionais de saúde. Então, o que é que eu estou trazendo aqui? Para você que está me ouvindo e que fica na dúvida, mas essas técnicas que você está levando aí no programa, que o pessoal está falando, que são profissionais que trabalham com isso, elas teriam algum resultado? Elas seriam técnicas passíveis de serem disseminadas, né, de uma forma geral pelos sistemas de saúde? O que eu estou dizendo é exatamente isso, gente. Nós temos, também não sei se vocês sabem, uma política nacional de práticas integrativas e complementares do SUS. Existe uma portaria de maio de 2006, criando a nossa política de práticas integrativas. E essa portaria, criando essas práticas, né, integrativas, ela contemplou inicialmente, lá em 2006, diretrizes e responsabilidades institucionais para ofertas de serviços e produtos de homeopatia, medicina tradicional chinesa, acupuntura, plantas medicinais e fitoterapia, além do que nós chamamos de medicina antropofísica. Que palavrão é esse? É aquela medicina que se baseia nos métodos das ciências naturais, né? Que nos permite penetrar em todos os detalhes da natureza, seja física, corporal ou corporal, né? Do ser humano. Antropo significa homem. Então, trabalhar a física humana. Além dessas, ainda o SUS, nessa portaria de 2006, deu as diretrizes e responsabilidades para que se trabalhasse com termalismo social, que eu já vou explicar, e crenoterapia. Termalismo social, utilizar as águas quentes, né, as águas termais. Crenoterapia, utilizar as águas com alguma propriedade medicinal, que tem na sua composição algumas substâncias que são comprovadamente medicinais. 2006, ou seja, 16 anos que existe, já que ela é de 3 de maio de 2006, 16 anos que nós temos a nossa política nacional de práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde. E a grande maioria das pessoas não sabe que isso existe. Em 2017 e em 2018, essa política ela foi revisada. Ela foi ampliada com a publicação de 2 novas portarias, uma em 2017 e uma em 2018. Acrescentando técnicas, vejam só, isso está dentro do nosso Sistema Único de Saúde. Arteterapia, a medicina Ayurveda, que é a indiana, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, inclusive nós falamos aqui no programa passado, reflexoterapia, reiki, que nós falamos em programas passados também, Shantala, terapia comunitária integrativa, yoga, aromaterapia, apiterapia, bioenergética, constelação familiar, que a nossa amiga Eliana falou bastante aqui no nosso programa, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais. Gente, todas essas técnicas estão dentro da política nacional, ou seja, da política brasileira de tratamento de saúde utilizando as técnicas alternativas. Se ela faz parte do nosso Sistema Único de Saúde, é porque existe comprovação.
são técnicas que são aprovadas e apoiadas pela Organização Mundial de Saúde. Muitas dessas técnicas são oferecidas por profissionais que muitas vezes, vou citar o exemplo da nossa casa espírita, técnica de imposição de mãos. O passe energético, o passe espírita, é considerado uma técnica de imposição de mãos. E nesse processo, nós conseguimos reequilibrar energias de uma pessoa que esteja passando por algum problema de saúde. E isso é feito sem custo algum. Ou seja, muitas dessas técnicas que são incorporadas no SUS não têm custos. Enquanto medicamentos convencionais, e eu não estou aqui novamente me referindo a não usar os medicamentos tradicionais, eu estou me referindo a complementar o tratamento. Nós sabemos que muitos desses medicamentos têm um custo altíssimo. Apesar de que nós também temos uma política, né, a nossa farmácia popular, que nos oferece uma gama muito boa de medicamentos a custo zero para o paciente, mas que tem um custo de produção. Então, essas técnicas que foram incorporadas, somando-se quase 30 técnicas que o SUS está apto a oferecer, se elas passassem a ser oferecidas em todos os municípios, os mais de 5.500 municípios que nós temos no Brasil, seria uma coisa fantástica. Só para vocês terem noção de algumas técnicas que eu falei aqui, e provavelmente ao longo dos programas nós estaremos trazendo alguns profissionais que atuam com essas técnicas, eu vou falar meio rapidamente de algumas delas aqui. A apiterapia é um método que utiliza produtos produzidos pelas abelhas, como, por exemplo, o próprio veneno da abelha. É utilizado como forma de tratamento. A geleia real, o mel, o própolis, o pólen, né? Tudo que as abelhas produzem tem capacidade de ser utilizados no tratamento de algumas doenças. Porque muitos desses produtos têm funções antibióticas, anti-inflamatórias e muitas outras que são comprovadas cientificamente e podem ser utilizadas. A aromaterapia, que é o uso de produtos de óleos, principalmente concentrados, que são extraídos de vegetais e que, ao serem utilizados num determinado ambiente ou sobre o próprio organismo, vão trazer um bem-estar à saúde do indivíduo. A bioenergética, que é uma visão diagnóstica, né, aliada à compreensão do sofrimento, das dores, do adoecimento do indivíduo. Ela trabalha, né, a bioenergética com a chamada psicoterapia corporal e exercícios terapêuticos que ajudam a liberar a tensão do corpo, facilitando a expressão de sentimentos. Então, ela trabalha o organismo como um todo. A constelação familiar, nós falamos bastante aqui no programa passado. Para quem não acompanhou, quando a nossa amiga Eliana Portillo esteve aqui, falou muito de constelação familiar. Procure aí nos canais do Sintonia no Bem, vai lá no YouTube e pesquisa lá no podcast Espiritualidades, nos vídeos passados. Você vai ver que tem um conteúdo que nós trabalhamos bastante sobre esse processo de constelação familiar. Mas, basicamente, é uma técnica de representação espacial das relações familiares, né? Que vão permitir que a gente identifique bloqueios emocionais, né, dentro do corpo familiar ou dentro das pessoas que compõem a nossa família em si. A cromoterapia é a utilização de cores no tratamento de doenças, né, buscando o equilíbrio energético do corpo. A geoterapia, que é utilizar principalmente argila, né, uma mistura de argila com água, que é utilizada em locais de ferimentos, muitas vezes auxilia na cicatrização, em doenças, né, de articulação. A hipnoterapia, que é um conjunto de técnicas que, pelo relaxamento que a hipnose traz e pela concentração que ela também proporciona, acaba induzindo a pessoa a alcançar, assim, a gente poderia dizer, um estado de consciência aumentado.
e que vai permitir que ela altere alguns comportamentos indesejados que estejam causando algum problema. A imposição de mãos que eu citei, que é você fazer uma troca energética, né, entre a pessoa que impõe as mãos e aquele que está recebendo, fazendo com que esse equilíbrio proporcione um bem-estar, principalmente no sentido de diminuir a estresse e a ansiedade da pessoa que esteja recebendo. A chamada medicina antropofísica, né, que eu citei, ela trabalha essa integralidade da saúde das pessoas, buscando principalmente a parte física, do corpo físico do indivíduo, mas em 3 compartimentos. A organização vital, que ordena os fenômenos físicos, né, que faz com que a gente esteja vivo. A chamada organização anímica, que vai reordenar os fenômenos físicos e os fenômenos vitais, de forma a possibilitar que a gente tenha consciência do que nós estamos passando. E a parte espiritual, que ela é individual, é de cada um, e que essa parte espiritual que vai ajudar a reorganizar a parte vital e a parte anímica. Isso compõe a medicina antropofísica. Terapia de florais, principalmente florais de Bach, nós citamos muito rapidamente também, quando falamos aqui com a Eliana, que é o uso de essências florais através de medicamentos que são produzidos e que visam alterar alguns aspectos de energia do nosso corpo. Existe uma série de medicamentos florais que podem ser utilizados em conjunto, e o profissional que trabalha com isso faz essa mistura, e é utilizado para uma série de situações, de doenças, de tratamentos, seja na medicina humana, seja na medicina animal, veterinária, inclusive tem-se usado bastante a medicina floral na agricultura. Plantas sendo tratadas por florais para combate a algumas pragas. É bem interessante esse uso de terapias florais. Eu estou buscando trazer algum profissional sobre terapia floral para a gente trabalhar num dos próximos programas aqui. O uso de águas termais, isso a gente já tem noção desde a antiguidade mais antiga, desculpe a redundância, que nós sabemos que as águas quentes, elas promovem um relaxamento no corpo, elas aumentam a circulação, elas causam uma dilatação nos vasos e auxiliam nos processos inflamatórios. E a crenoterapia, que é o uso de águas com características medicinais. Então existem, por exemplo, na cidade de São Lourenço, lá no sul de Minas, é uma cidade que tem vários poços com águas com muitas propriedades diferentes. Tem água são ferruginosas, com grande concentração de ferro, outra que tem muito cobre, outras que tem muito enxofre, então cada uma para uma determinada ação. Eu estava buscando aqui, para fazer o programa, alguns trabalhos, e eu achei um que englobou bastante coisa. Esse trabalho é de 2021, ou seja, um trabalho bem recente. Foi feito por professores do curso de enfermagem da Universidade de Sorocaba. O título do trabalho é o seguinte: Práticas integrativas e complementares na reabilitação e controle das doenças. Foi publicado numa revista científica que chama Revista Saúde em Foco, na sua edição de número 13, como eu disse, de 2021. Olha o que esse trabalho falou. Ele visou identificar e avaliar na literatura brasileira como essas práticas integrativas e complementares podem interferir no processo de reabilitação e controle das doenças. O que é que eles fizeram ali? Eles buscaram os artigos científicos que foram publicados. Então fizeram uma revisão na literatura científica sobre essas práticas integrativas e complementares. E usando, para quem gosta aí da parte científica, usando como base de dados a Biblioteca Virtual em Saúde, para quem é da área, que é a BVS, e o Cielo, que é uma das plataformas de pesquisa científica mais utilizada na comunidade acadêmica.
Eles encontraram 102 artigos e selecionaram 10 que possibilitaram considerar que a inserção dessas práticas integrativas e complementares na assistência, atendendo o indivíduo em sua integralidade, que é isso que a gente vem falando, né? Juntar tudo numa visão holística do ser humano. E, consequentemente, promovendo a saúde, indica impactos positivos na saúde dos usuários nas dimensões psicológica, física e emocional, bem como demonstram os benefícios na evolução positiva das doenças crônicas e agudas, além de ter a possibilidade de auxiliar no pensar e no modo de fazer saúde. Ou seja, está aqui, para aqueles que ficam questionando que não existe evidências científicas dessas práticas. Essas práticas estão sendo utilizadas pelo nosso Sistema Único de Saúde e existe estudo científico mostrando que sim, elas promovem tratamentos, auxiliam nas 3 esferas, né, psicológica, física e emocional, trazendo benefícios, inclusive naquelas doenças crônicas, ou seja, doenças de longo tempo. Também, quem quiser, existe uma série de mapas, principalmente na BVS, aí na Biblioteca Virtual de Saúde, que acompanham esses resultados. Então, esses mapas de evidência podem ser buscados no site da BVS e facilitam, né, contribuem para facilitar o acesso a essas evidências, para quem está atrás aí de comprovações científicas. Basta buscar lá na Biblioteca Virtual de Saúde. Pois bem, se a gente entende que corpo e mente fazem parte de um mesmo sistema, ou seja, nós não estamos dissociando o corpo da mente, se a gente muda o nosso estado mental, o nosso comportamento, o que é que vai acontecer? Automaticamente a gente altera também a parte física, a parte corporal. E se você muda a parte corporal, você também altera a parte mental. Por isso a necessidade, que é isso que a gente vem tratando ao longo desses programas, de se tratar o doente como um todo, e não como partes isoladas. Inclusive, para quem assistiu o programa passado, que o Glauciano estava falando aqui, nós estávamos dizendo exatamente isso. Nós vamos buscando especializar tanto que hoje é capaz da gente achar um indivíduo que faça tratamento do dedo mindinho do pé direito só. Se você der o pé esquerdo para ele, ele não consegue tratar, de tão especializado que a coisa está ficando. E nós somos uma parte completa, né? Não somente o meu dedinho do pé. O que nós estamos falando aqui? Que essa interação entre mente e corpo, ela tem que ser observada. Porque uma coisa reflete na outra. Quando nós mudamos a nossa postura, o nosso comportamento, nós alteramos o nosso organismo. Por exemplo, mudando o nosso comportamento frente a algumas situações, nós mudamos até a nossa respiração. Você já percebeu uma coisa? Observe uma pessoa deprimida, uma pessoa triste. Normalmente ela está arqueada, está para baixo, está com a face, né, triste. É uma constatação física, né, do corpo, indicando um processo emocional dela. Então, cabeça baixa, olhar vago, ombros caídos, uma respiração irregular. Por que isso acontece com uma pessoa apresentando esse padrão? Porque o estado e a representação mental dessas pessoas estão para o lado negativo. E isso reflete no corpo, na postura e na produção de substâncias que vão atuar dentro do nosso organismo. Torno a dizer, quando nós falamos do uso de medicamentos tradicionais, os chamados medicamentos alopáticos, eles estão tratando, muitas vezes, o sintoma. Então, por exemplo, eu estou com um problema respiratório, eu estou tomando medicamento para consertar o meu problema respiratório. Só que esse problema respiratório tem a ver com o estado emocional que eu estou. Então, esse medicamento não está atuando no estado emocional, está só no sintoma.
Todo o programa que a gente tem feito aqui, falando sobre essas terapias, nós citamos o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. E esse conceito, ele cria um conjunto, que a saúde é algo relacionado com o bio, psico, social e ambiental. Ou seja, nossa saúde ela tem a ver com muitas condições que relacionam ao nosso próprio organismo, mas também a nossa condição mental, a nossa condição social e ao ambiente em que nós vivemos. Existe, então, um enorme predomínio de explicações que são simplesmente fisiológicos, biológicos para as doenças. Mas, como a gente vem falando, ela se torna uma visão bem limitada. E que tem sido questionada, né, em diversos estudos que vão evidenciando a influência da mente e das emoções nos estados de saúde. Por exemplo, hoje a gente sabe que o nosso sistema nervoso autônomo, que é aquele responsável pela respiração, né, pela circulação sanguínea, o controle da nossa pressão, o controle da temperatura, a digestão. Isso nós não temos um controle direto. Existe uma parte do meu cérebro, que é o sistema límbico, que controla isso. Só que esse sistema límbico, ele é afetado pelas nossas emoções. Ou seja, a minha emoção influencia uma parte do cérebro que atua em todos esses fenômenos que ocorrem no meu corpo que eu não tenho controle. Respiração, circulação, temperatura, digestão. Está vendo como que nós temos que pensar no ser como um todo, incluindo o local onde nós vivemos e a condição social em que nós nos encontramos. E isso tudo influencia um outro aspecto do nosso corpo, o sistema imunológico. Nosso sistema imunológico é um sistema de defesa, né, contra os agressores, que muitas vezes são externos, vírus, bactérias, fungos, mas muitas vezes são internos. Então nós temos que ter um sistema que nos defende contra esses agressores. E muitas vezes a gente acaba se deparando com agentes que são causadores de doenças, mas nós não temos nenhum sintoma. Quantos de nós, nessa pandemia da Covid, entrou em contato com o vírus e nem percebeu que teve qualquer coisa? Por quê? Porque, em grande parte, o sistema imunológico estava bem organizado. Células, principalmente os glóbulos brancos e substâncias que nós produzimos, são responsáveis por esse sistema. Mas, quando esse sistema de defesa se encontra debilitado, por diversas razões, incluindo o estresse, muitas doenças podem surgir. E que nos levam a situações que uma doença acaba provocando a outra. Por exemplo, diabetes. O diabetes pode nos levar a uma deficiência imunológica. Quem tem diabetes sabe que é muito comum o indivíduo ter a chamada candidíase, que é um fungo, né, uma levedura que ataca quando nós temos o nosso sistema imunológico em baixa. Então, ela é muito comum em pacientes diabéticos. Por quê? Porque tem uma deficiência imunológica. Mas o que eu quero chegar para falar para vocês com relação a isso, essa parte do sistema imunológico, é que muitas situações, como estresse, preocupações que nós exageramos ou mantemos por muito tempo, uma alimentação inadequada, uma falta ou um excesso de atividade física, o uso de medicamentos, muitas vezes sem o devido controle, uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, também pode levar a uma baixa imunidade no nosso corpo. Mas, entre essas, quando a gente se refere a situações emocionais, o estresse é uma das que mais proporciona problemas para o nosso organismo. Percebam como é mais fácil a gente ficar com gripe, com resfriado, quando a gente está passando por um problema de estresse. Seja no trabalho, seja no estudo, seja nos relacionamentos. É muito mais comum que surjam, para quem tem herpes, a herpes se reativa. Infelizmente, a herpes ainda não tem cura,
É um vírus que fica no nosso corpo, principalmente a herpes labial, vou tratar dela aqui. Ela aparece, às vezes, quando você é criança e nunca mais aparece na sua vida. De repente, você está passando por um problema emocional, puf, estoura tudo. Então, é uma indicação de que algo na minha situação emocional desequilibrou meu sistema de defesa e o vírus foi reativado. Então, situações como o fim de um relacionamento, quando morre alguém que é muito próximo a nós, nos dão uma tristeza enorme. E nessa situação, também nosso sistema imunológico é afetado. Outra coisa, você já percebeu como a gente fica com o rosto vermelho, com o coração acelerado, às vezes a cabeça começa a doer, quando alguém nos contraria, quando a gente se sente injustiçado e fica irritado com raiva? Por que acontece isso? Porque a nossa pressão arterial sobe, a nossa circulação aumenta, por isso que a gente fica todo vermelho, com o coração batendo. Ou seja, uma situação emocional levando a uma resposta orgânica. Quando a gente está ansioso, né, quando está assustado, o que é que acontece? A boca seca. Quando a gente fica muito nervoso, por exemplo, quando estamos estudando e vamos fazer uma prova, um concurso, que seja, dá vontade de ir no banheiro. Por quê? Situação emocional mexe com as substâncias do nosso corpo e atuam desequilibrando, muitas vezes, alguns órgãos. Então, isso tudo quer dizer que reações fisiológicas são derivadas do estresse. Ou seja, nossas emoções influenciam e muito o nosso organismo. E o nosso sistema de defesa também sofre com isso. Por isso que algumas técnicas alternativas que a gente vem tratando aqui nos programas e vamos tratar em alguns outros, vão trabalhar exatamente as emoções. Um outro programa que a gente teve aqui também, para quem não assistiu, procure aí nos vídeos do YouTube, quando a Gisele Leal e a Edna estiveram aqui falando lá do Lar Espírita Forças do Amor, foi falado muito sobre isso, o atendimento fraterno, você trabalhar as emoções da pessoa. É exatamente esse tipo de tratamento que a gente está se referindo. Deixa eu pegar aqui um outro estudo que eu tinha separado. Aqui, ó, pesquisas têm sugerido que fatores psicológicos, em especial as emoções negativas, podem afetar de modo adverso os sistemas fisiológicos, ou seja, o funcionamento do nosso corpo e a própria suscetibilidade a doenças. O que quer dizer isso? Facilita a instalação de algumas doenças, particularmente emoções como estresse, ansiedade, depressão, raiva e hostilidade. Estresse, ansiedade, depressão, raiva e hostilidade. Se alguém aí que está me ouvindo está fora dessas condições, já deve estar um pouco mais elevado, porque acho que todo mundo está passando por um processo de estresse, estamos ansiosos, muitos de nós deprimidos, ainda sentimos raiva e nos colocamos em situação de hostilidade para algumas condições que na nossa visão, são injustas. Olha isso, um artigo que foi publicado no New England Journal of Medicine mostrou como fatores psicológicos podem influenciar a saúde física através de uma parte cerebral aqui, o eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, que comanda o nosso sistema nervoso autônomo, que foi o que eu falei agora há pouco. Que trabalha no nosso sistema metabólico, né, na produção de substâncias do nosso corpo, no sistema cardiovascular, sistema circulatório e cardíaco, e no nosso sistema imunológico também. Todas essas funções ajudam os indivíduos a se adaptarem fisicamente à nossa vida cotidiana. Então, nós precisamos ter tudo isso funcionando corretamente para que a gente possa viver bem. Mas o que é que esses estudos estão mostrando? O estresse psicológico tem efeito negativo sobre as funções imunológica, endócrina, ou seja, na produção de hormônios, de substâncias no corpo, e na circulação e funcionamento do coração, o que pode aumentar a suscetibilidade do nosso corpo a doenças metabólicas, como, por exemplo, diabetes,
doenças neurológicas das mais diversas, doenças cardíacas e doenças circulatórias. Estresse ocasionando um monte de situações de doenças no nosso corpo. Tratar o estresse, buscar esse tratamento holístico, né, global, e não simplesmente tratar o coração, tratar a circulação, tratar o diabetes. É isso que nós estamos falando, buscar tratar o organismo como um todo. Outros estudos que eu fui buscar aqui também demonstram que as atividades pró-sociais, e aí entra a caridade, como o altruísmo, as ações voluntárias, os atos de caridade que nós fazemos, e várias das nossas casas trabalham dessa forma, que esses atos chamados pró-sociais podem melhorar a saúde mental e física. Então, além de tudo que a gente vem falando sobre tratamentos, nós nos colocando como ativistas pró-sociais. O que é isso? Eu começando a fazer atividades voluntárias, começando a ser mais altruísta, pensar mais no outro, fazer mais atividades de caridade, de uma forma, gente, aberta, não esperando recompensa, não querendo simplesmente fazer uma caridade, como muitos de nós, infelizmente, fazem, de entregar uma cesta básica, tirar uma foto com um miserável que está morrendo de fome e postar na rede social falando, eu faço caridade. Não é isso. É fazer de coração. É fazer uma ação simplesmente para fazer o bem. Isso vem mostrando os estudos, melhoram a saúde mental e física. Então, desse modo, o envolvimento espiritual, a espiritualidade, não estou falando de religiosidade, a espiritualidade melhoram a saúde psicológica e as interações sociais dos indivíduos, podendo, com isso, melhorar a saúde física através da diminuição do estresse e dos seus efeitos negativos. Se você está cansado de viver estressado, o que é que você tem que fazer? Muda seu ponto de vista. Muda a sintonia. E por falar nisso, o último episódio do podcast Mundo Espiritual, que foi lançado essa semana também, está falando exatamente sobre isso, mudança de sintonia. Se você quiser, ouça o episódio, né? É só procurar por podcast Mundo Espiritual nas plataformas diversas aí de podcast, ou então acesse podcastmundoespiritual.blogspot.com. E lá você vai ver uma série de episódios, mas o último estava falando exatamente sobre essa mudança de sintonia. Então, meu amigo aí que está me ouvindo, minha amiga, ao buscar auxílio para algum problema de saúde que você esteja passando, pense em tudo aquilo que eu vim falando aqui nesse programa e perceba como o nosso corpo é um sistema complexo relacionado à mente, ao espírito e a tudo aquilo que estimula ou causa dano em uma parte ou se reflete no organismo como um todo. Voltando lá no início, quando eu comecei a falar, o nosso organismo, muitas vezes, ele se mostra doente, ou ele gera uma doença, por um desequilíbrio que muitas vezes nós estamos passando por um processo emocional. Se eu busco um atendimento chamado convencional, por uma gastrite que eu tenha, e o médico que me atende faz todos os exames e detecta, olha, você está com um processo de gastrite, está com uma corrosão na mucosa estomacal, se você não cuidar, você vai poder gerar uma úlcera pode perfurar seu estômago, pode dar uma hemorragia interna e você pode, inclusive, correr risco de morrer. E aí, o que ele vai fazer? Vai te passar um medicamento. Normalmente, o médico vai te explicar que você vai ter que mudar a alimentação, que você vai ter que mudar alguns comportamentos. Mas, como eu disse, na grande maioria das vezes, nós jogamos a nossa esperança de cura onde? No medicamento. E aí eu jogo todas as minhas fichas ali, esperando que eu tomando um antiácido, tomando um antibiótico, eu resolva
todo o restante dos problemas. E aí eu não mudo minha prática alimentar, eu não mudo o meu comportamento frente a situações de estresse, e eu quero que aquele medicamento resolva todo o problema. E aí entra exatamente o que nós estamos buscando passar para vocês. Essa medicina integrativa. Se o SUS, como eu disse, realmente colocasse em prática em todos os municípios do Brasil essas 29, quase 30 técnicas alternativas que já estão liberadas, que estão constando na nossa política nacional de práticas integrativas e complementares de saúde, nós não estaríamos tratando única e exclusivamente o sintoma da gastrite. Nós estaríamos, sim, fazendo todo um tratamento pelas mais diversas técnicas, utilizando posição de mãos, massagem, plantas, utilizando muita coisa diferente para nós tratarmos o organismo daquele indivíduo como um todo. É isso que eu venho buscar, através desses programas, passar para vocês. Falei isso mais de uma vez, vou falar mais uma vez. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao não uso dos medicamentos, não estou falando que não devemos procurar os médicos convencionais, não é isso, em hipótese alguma, mas, sim, devemos procurar técnicas que auxiliem no nosso tratamento, fazendo com que o nosso organismo seja, sim, tratado como um todo. Vamos chegando aqui no final do nosso programa. Esse é o podcast Espiritualidades. Eu sou Carlos Biela e a edição e a apresentação são minhas e a parte técnica fica a cargo do nosso amigo Cláudio Cardoso. E eu lembro a vocês que existe uma programação bem diversificada aqui no Sintonia no Bem, diversos programas tratando dos mais variados temas. Basta você se inscrever, acompanhe aqui nos nossos canais, acompanhe a nossa programação. E para encerrar o programa de hoje, como sempre, fazemos uma prece final. No programa passado, eu fiz uma prece que eu retirei da coletânea de preces do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje eu estou trazendo uma prece que foi baseada naquela prece. Ou seja, para todos nós que estamos doentes, que nos unamos nessa prece simples, mas que ela tem um grande objetivo. Senhor, confio a ti minha cura. Se for de tua vontade, que eu seja curado, que assim se faça. Faça com que eu entenda que esta enfermidade mostra a necessidade que tenho de mudar minhas atitudes. Aceito a enfermidade como prova de minha fé e de minha submissão à tua santa vontade. Que assim seja. Então, fiquem todos em paz. E espero vocês aqui no nosso próximo programa, o podcast Espiritualidades. Fiquem todos na paz do Cristo.